Então vamos para mais uma. Eu sei que eu tô insistindo com a galera do MBL, mas assim, eles reagiram aos meus vídeos, né? Então assim, já que eles não têm coragem de aceitar vir debater comigo, o que eu posso fazer é reagir aos reacts deles aos meus vídeos, tá? Mas eu confesso que agora eu vou fazer uma coisa um pouco inusitada, porque eu vou reagir ao Renan Santos, do MBL, reagindo a um vídeo do Luigi, que tá reagindo a um corte da minha entrevista no Vilela. É isso mesmo, vocês ouviram aí. Então é um react do react do react, beleza? Coisas que só o papai algoritmo é capaz de proporcionar pra gente. Mas eu achei curioso isso aqui. Isso aqui é o Renan, então, falando de mim e do Luigi. Mais especificamente de mim, porque ele centra mais em mim ali. Foi um trecho de uma das lives dele, mas ele falou ali alguns minutinhos, né? E eu achei legal o que ele disse. Legal, lógico, eu tô sendo aqui irônico, né, gente? Mas vocês vão entender, né, ao longo aqui do nosso papo, por quê que eu achei legal, beleza? Bom, então, bora lá, bora pro vídeo. Então tá aí o senhor Renan, né? Vamos ver o que ele vai dizer aqui. Então ele tá começando aqui a reagir ao react do react, que nós vamos fazer o react, beleza? Bora ver. Renan Santos, adivinha quem falou da gente? Quem? Você gosta muito dessa pessoa? Minha mãe? Não. Alguém que você gosta também. O Luigi? Minha mãe. Agora só faltou subir aquela plaquinha. Faz cara de como é que é? De surpresa, né? Bacana, jogada ensaiada, bonito, bacana, legal, tá bom? Dá um tom profissional. Bora ver. Mãe, o Luigi. Ele não falou de você, ele falou da gente. Quer ver? Por favor. E aí, pessoal, vamos fazer um react de Luigi hoje. Cadê? O pessoal queria saber se era o delegado Caveira. Não. Vamos lá. Hã? Teremos novidades, aguardem. Peraí. É isso, mas é isso aí. Eles recuperaram a audiência fazendo reacts. Enfim, é o game, né, gente? Todo mundo se rende, mas vai lá. Então, deixa eu botar, tem que botar aqui minha. Isso, coloca o Isso, fone, bota aí. vou Vai lá, pro pessoal cara. ver aqui. Vamos lá. Isso, começou ontem. Ah, não, mas agora tá tampando o Luigi. Eu vou ter que tirar um pouco o contador, só pro pessoal ver o Luigi. Tudo bem, deixa o Luigi lá. Peraí. Cadê Novos o contador? membros. Ó, Tiro. tem metas. Aí, e agora o tal, pessoal tá vendo ó. o Luigi. Hã? Um comunista aí indo nesses podcasts de direita, canalhas, foi lá no Inteligência Limitada Ah, ele tá tirando sarro dos gaifatos, inclusive. e deu papo. Esquerda versus direita nas redes sociais. Vambora. Eu vejo algumas situações, tá? Pode deixar vocês com 1,80m, chat? Vocês vão se comportar? A esquerda no Brasil, quando a internet Acho legal esse negócio de desembarcou, 1,80m, 1,70m ela era no chat, poder. né? A gente tinha o PT no poder. Né? Quando houve assim, a grande mudança da internet, né? Foi no período do governo do PT. E o PT tinha uma comunicação muito institucionalizada. Então ele tinha lá os seus veículos mais próximos, né? Funcionava chapa branca, ou fazendo... Pô, que honesto da parte do cara falar Eu isso. gostei desse cara aí. Ele falou bobagem, mas o cara parece um Alguns blogueiros, né? A pegada vai ser essa, quase o react todo. Oh, olha só que legal que ele fala. Puxa, ele é honesto. Puxa, faz sentido o que ele fala, né? Eu confesso que eu achei engraçado, tá? Porque assim, talvez isso, porque eles estejam acostumados a associar toda a esquerda à esquerda petista, né? Aí, quando eles olham uma esquerda que não é petista, eles ficam, opa, o que será isso? Uma esquerda que não é PT, olha só, o que será que come, né? Onde será que vive, né? Enfim. Na época, E olha que tinha lá legal alguns o símbolo do comunismo, que influenciadores, moderno. Antes ainda dos Vilela tá até canais usando dos o boné. podcasts. De formal, então na mídia de massa, Certo. e nesses canais dessa mídia que ele ajudou a construir ao longo da sua própria Aumentar um história. pouco o E volume. também tinha uma base muito forte, assim, de propaganda, vamos dizer, também no ensino superior, no pessoal dos cursos de humanas e coisas do tipo. O que aconteceu? Eu tenho Na um pouco minha de medo de interpretação, o deixar PT perdeu o o Luigi timing do estouro da internet como nova correndo a vida ágora comunista. política. Porque na minha avaliação, a internet hoje, cada vez mais... Explica o que é ágora. A ágora é uma praça que tinha... Ô, mano, o cara Pelo não amor para de Deus, acertar. como nada. Vamos fazer o seguinte, Ah, antes de peraí. vocês irem em podcast, Eu acho que eu vou parar isso aqui. Por quê? Você tem que parar de ficar concordando com o comunismo. Tô sendo honesto. A gente é um movimento liberal. Tá, Não, deixa eu xingar brincadeira. ele, vai. Comunista maldito! Sai da minha tela, que tira esse vagabundo aqui. Camarada Renan, cuidado. Que a análise tá certa. Cuidado. Surgir esse processo. vocês pegam o dicionário Aurélio, tá? Pega o dicionário Aurélio, queima ele, tá? Queima. Para de falar difícil.
Grécia Antiga, Verdade, tá. que era onde as pessoas discutiam política. Isso, o pessoal né? subia num banco, num negocinho E pá, discutiam pá, lá isso. Então, assim, e eu vejo a internet hoje como isso. Uma coisa onde o debate acontece. Claro que ainda é uma ferramenta tem um recorte de classe, ainda não é para todo mundo, né? Principalmente streaming, né? É. Mas, gradativamente, vem se popularizando. E o que aconteceu? Basicamente, 80% dos lares brasileiros hoje já contam com alguma conexão de internet, né? Só o YouTube, por exemplo, o veículo que eles estão aí no Brasil, segundo dados mais recentes, possui 140 milhões de usuários. Pessoal, Não dá pra falar será que o é uma Renan coisa tá meio que- comunista? Não. Mas assim, só complementando o Luigi ali, também a gente não pode se iludir com esses dados, tá? Porque o fato de ter conexão com o YouTube não significa que essa pessoa tem acesso ilimitado ao YouTube, tá? Então, plano de dados. Então, geralmente, o que é mais ilimitado é o WhatsApp, Facebook. Tá? Mas sim, vem se popularizando e, como eu falei ali no corte, para mim, se forma como um espaço do nosso tempo de debate político, tá? E acho que sim, cada vez mais. Meio, galera? Não dá Tá pra falar que é complicado. uma coisa avessa. Tô quase fazendo ali, 140 milhões de escrevendo ele no curso Quando do isso Olavo, estourou, CFC. O PT estava muito preso nesse tipo de mídia que ele tinha e acabava hegemonizando o discurso da esquerda. Sim. A direita é que começou a fomentar esse trabalho na internet, com canais, com influenciadores. Esse cara aí é conservador? Sim, aquele símbolo do comunismo ali, que faz alusão ao comunismo, bonezinho de sindicato. É uma coisa bem conservadora. Com bloggers. E isso explodiu, tanto é que o Bolsonaro é filho desse Com processo. certeza, Perfeito. não tenho dúvida. Não, assim, ó, deixa eu falar um negócio, só uma pausa, Até tá? A esquerda, quando faz análise e não mera propaganda, tem muita coisa interessante, tá? Até porque uma das grandes tradições da esquerda, inclusive da esquerda revolucionária, é fazer análise de conjuntura boa o suficiente para tomarem posições políticas. Então, mas assim, então quer dizer que a gente faz boas análises, mas o que a gente propõe é ruim. Não parece contraditório, galera? Sabe como é que eu interpreto isso que o Renan tá dizendo? Eu interpreto assim, não, os caras são bons, não, eles entendem a realidade. Né? Porque se tu tá dizendo que as análises são boas, significa que a nossa leitura da realidade é boa. Se a nossa leitura da realidade é boa, por que as nossas proposições não são boas? Aí onde é que tá o pulo do gato? Essa galera sabe, gente. Essa galera sabe. Não são ingênuos. Por isso que eu disse, hoje é sério. Tem que ser sério. Não vou falar do Renan, não vou falar do Arthur. Tem que ser sério. Por quê? Porque essa galera tem projeto. Então, assim, as coisas são feitas de caso pensado. Então, não é uma galera perdida, que tá viajando no rolê, etc. Não. Eles tomam as atitudes que tomam de caso pensado e de forma consciente. Então, por exemplo, quando o Kim Kataguiri vai lá votar a favor de cerceamento de direitos trabalhistas, ele sabe que está ferrando com a classe trabalhadora. Isso é consciente. Quando ele diz que ele está fazendo isso para o bem da classe trabalhadora, porque aí, se tiver mais competitividade, menos oneração, o empregador vai poder pagar um salário maior, ele sabe que isso não acontece. É isso que eu estou querendo dizer. Isso se chama demagogia. Tá entendendo? Demagogia. E o que o Renanzinho tá fazendo aqui para nós agora, dizendo que a esquerda tradicionalmente, historicamente faz análises muito boas, é veladamente assumir isso. Né? Porque, por exemplo, a maior parte deles não sabe que Marx é um intérprete do capitalismo, é um teórico do capitalismo. O Capital é uma obra sobre o capitalismo. Né? O objeto de estudo do Karl Marx era a sociedade mercantil capitalista do século XIX. Ele se dedicou a interpretar esta sociedade em sua totalidade. Ele não fez um desenvolvimento de uma teoria comunista. Isso foi produto do que ele encontrou na sua pesquisa sobre o capitalismo. Então veja, a nossa história ela é ligada a uma perspectiva de mundo, a uma forma de olhar o mundo, que o Renan está simplesmente aqui dizendo que é muito boa, que historicamente é muito boa, mas essa forma muito boa de olhar o mundo, ela é indissociável das conclusões que nós tiramos desta forma de olhar o mundo, que é aquelas que eles dizem que está errado. Por isso que eu digo, é consciente o mal que eles fazem. É uma questão de classes. Eles têm uma posição dentro da luta de classes e estão defendendo a classe deles.
E aí que eles se incomodam com discursos como o nosso, porque o nosso discurso é justamente o de dizer isso para as pessoas. Aí eles têm que fazer espantalho, dizer, porque agora esse cara aí vai fazer a revolução, vai se embrenhar na floresta amazônica, vai lá tomar o Palácio do Planalto, vai segurar um fuzil, sabe? Tem que criar esse espantalho para tentar desqualificar o que realmente incomoda eles, que é o fato da gente dizer essas coisas que a gente diz, que a gente está neste momento de difundir as ideias. Então não adianta eles fazer todo esse grau, que é assim que na minha época nós chamava aqui no Rio Grande do Sul, fazer grau de achar que façam, nós estamos aqui rindo de vocês. Não, vocês estão sim se incomodando, porque se não tivessem se incomodando, não estavam reagindo, seria irrelevante, mas é relevante. Vai ser cada vez mais. Políticas e montar as estratégias deles. Então, a ideia do analista de conjuntura aqui, em grande medida, começou a ganhar um caráter quase profético, né? Aí tinha as discussões, era Lenin, o Trotsky, aquela coisa do começo do século XX, né? Aí tinha as internacionais, aqueles fóruns de discussão. Tudo isso aí faz parte dessa tradição que os caras têm. Então, quando você pega um comuna e ele tá, por enquanto, sendo honesto, não é que eu tô falando que ele é bonzinho. Eu tô falando que ele tá fazendo uma leitura histórica que até aqui tá certa. Tá correto. Pode dar? Parte desses influenciadores romperam com ele. Eu acho engraçado, desculpa. E gente que ajudou a eleger ele. Com E depois certeza. rompe com ele, né? Nando Moura e vários outros. Nando Moura é um exemplo bem bom pra gente porque ver, né? ele cresceu muito, batendo, né, na esquerda, no poder, e de repente ele rompe com o governo e também volta a bater. Mas ele é eu acho que é a ponta de um iceberg de um movimento grande. MBL também vem disso. Opa! né? O MBL, nós. na verdade, quando é que foi o grande estalo? 2013. Foi o Vem Pra Rua? Foi 2013, né? Que nós tivemos, aliás, a jornada de julho, tal. E aí, depois houve uma disputa do saldo de 2013. Exatamente. E eu acho Quem que é bem mais colocado. espaço, A né? esquerda perdeu essa disputa. Mas não parece... E aí, É Renan? verdade. Bom, eu tenho um livro. Gente, não precisa nem ser nenhum gênio, né? É só você não ser muito cego, né? Pelo interesse de defender o governo, que você tem essa leitura, tá? É lógico que o saldo foi mais bem aproveitado pela direita, mas assim, eu não disse nada de extraordinário. Isso aí que eu disse aí, que o Renan disse que ele botou no livro, isso aí tá, por exemplo, no livro da Sabrina, né? Lá nos Sintomas Mórbidos, se eu não me engano, né? No primeiro livro dela. Isso já tá lá, ela já estava escrevendo sobre isso, muito antes do Renan, enfim, eu não tô inventando a roda nenhuma ali, eu tô dando algo simplesmente que é algo até conhecido. Livro nosso, tá? Como um grupo de ajustados derrubou a presidente. Eu conto, porque eu participei de 2013 e eu claramente ouvi, gente, isso aqui tá mal organizado, dá pra liderar esse processo. E eu faço uma experiência, eu tomo uma manifestação, Isso é fanfic, tá? Eu sou capaz de apostar que isso aí é fanfic. Vai lá. vou com uma roupinha. Ô, Plito, pega aquele quadro que tem uma camisa da seleção brasileira aqui pra mim. Eu até enquadrei isso, tá? Eu pego uma camisa da seleção Olha aí. brasileira. Isso é interessante. Isso é interessante. Ele emoldurou a camisa da seleção. Aí eu quero chamar a atenção para o seguinte. Qual é o uniforme do bolsonarismo? Aí quando a gente diz que o MBL está na gênese do bolsonarismo, alimentou o bolsonarismo e compartilha do Atitude discurso correta, bolsonarista, né? Esse pessoal nega, agora estão contra o Bolsonaro, falam mal do Bolsonaro, romperam com o Bolsonaro. Mas assim, são nesses elementos que a gente percebe a proximidade. Por quê? Porque eles bebem na mesma fonte, na mesma ideologia. Então, aquilo que serve para o Bolsonaro também serve em alguma medida para o MBL. Por isso que não dá para comparar a nossa caminhada com a caminhada deles, porque a caminhada deles é uma caminhada a favor do sistema. É uma caminhada onde eles fazem parte daquilo que é aceito, daquilo que é dominante. E a nossa caminhada não é essa. Não é essa. Tá? Olha só. De 1980 é a camisa, né? Vou na manifestação. E aí eu faço uma coisa que eu sabia que dava pra fazer. Bem simples, eu levo um RG, entrego pro polícia e falo, sou eu que convoquei, sou o responsável pelo ato. Porque ninguém naquela época queria ser responsável por nada, porque dava depredação. A polícia adorou, todo mundo gostou. Eu acho que isso é fake, mas tudo bem, né? Tudo bem. Vamos ver ao caso. Não teve depredação, foi legal, foi a manifestação do PEC de 37, uma manifestação no sábado. Aí eu falei, beleza, tá, temos um padrão aqui. Plitão, ó, pegar. Caramba, tá pesado. Olha aí. Ó. Vamos lá, obrigado. Ó, a camisa é essa, a gente até mandou enquadrar aqui a camisa. Abaixa. Não tem nada mais bolsonarista que isso. E veja, gente, isso veja, eu não estou dizendo que só porque tá de camisa amarela é fascista, mas é um elemento comum aos movimentos fascistas.
seja os camisas pardas, os camisas negras, né, para falar lá do nazifascismo clássico lá do século XX. São necessários os elementos aí, tá entendendo? Por isso que eu disse que o conservador, ele sempre vai ter alguns elementos reacionários, tá? Porque o conservador é aquele que quer manter o sistema. E o sistema, ele se baseia em premissas estruturais. Por isso que há essa oscilação constante. O fascista, ele é um reacionário convicto. Só que ninguém se transforma num discípulo do Goebbels, tá? Do dia pra noite e sai com aquele uniforme lá do Hugo Boss, marchando pela rua da cidade com uma suástica no braço. Isso é um processo que tem muitos atores que colaboram para essas construções. Para chegar na casa do moleque aqui em Terra de Areia que foi pego com o estímulo do pai, cheio de símbolos neonazi, etc., passa por muitos degraus, entre eles coisas como o MBL, que ajudaram a estimular tudo isso, né? Ajudaram a construir esse ambiente, que é um ambiente, em muitas medidas, um ambiente fascista. Por isso que a gente fala essas coisas, porque faz parte, o fascismo é o capitalismo levado às suas últimas consequências. Por isso que essa galera, ela oscila. Por isso que essa galera às vezes cruza linhas. Por isso que essa galera às vezes colabora. E quando a gente vai olhar a história dos movimentos fascistas, a gente vai ver, poxa, lá na Itália do Mussolini, porra, o vice da chapa do Mussolini era do Partido Liberal. Né? Quando a gente vai olhar para a Alemanha, nós vamos ver que toda a burguesia, a alta burguesia alemã apoiou o projeto, houve um processo de privatização antes do esforço de guerra. Então sempre vai haver o liberal colando com o fascista. Por isso que a gente vai ver fascistas austríacos recebendo como colaboradores criaturas da escola austríaca, como o Ludwig von Mises. Então sempre vai haver essa proximidade, tá? Essa proximidade, porque isso é da própria dinâmica do capitalismo. Não é à toa que a gente diz que o fascismo é o botão de pânico do capitalismo. E essa galera nem percebe. Se vê aqui eu falando isso, vai dizer, não, tá vendo? Para esses caras tudo é fascismo. Não, não é que tudo é fascismo, mas é que o fascismo é uma ameaça constante do capitalismo. Porque é o que aparece quando a ideologia falha. Normalmente a ideologia dá conta de fazer a classe trabalhadora patrolada pela ideologia, patrolada pela alienação do trabalho, acreditar nas promessas burguesas, acreditar na democracia burguesa. Normalmente funciona. Só que às vezes isso satura e isso para de funcionar. Aí eles chamam a galera que é a galera fascista. Consciente ou inconscientemente é isso que os liberais acabam fazendo. E aqui a gente tem uma caricatura, que é o Renan Santos do MBL, ostentando como símbolo do surgimento do MBL aquilo que se transformou no símbolo do fascismo brasileiro do século XXI. Tá? A gente até mandou enquadrar a camisa, porque é a primeira participação de alguém do MBL numa manifestação, tá? A camisa é a primeira de todas, né? A camisa seminal, é a primeira... A camisa patriótica verde e amarela. Achei que você tinha comprado esse de algum jogador e que tinha assinado. Não, imagina. Essa aí. camisa tem um papel simbólico na história do MBL gigantesca, tá? Você quer que... E agora, o que faz com a camisa? O que eu faço com a camisa? E aí? Tá bom. Eu posso deixar Entrega pro aqui cara. embaixo? Entrega pro cara aí. Pô, o cara te ajuda. Isso. Então, pronto. Então, eu fui nessa manifestação justamente pra isso. Inclusive, tá no nosso filme e eu conto essa história também lá no livro, tá? E foi pra fazer isso. Eu aprendi como funcionava o 2013, me encontrei com muita gente, muitos meninos que eu conheci ali em manifestações de 2013 entraram nessa história de Black Bloc. Um rapaz, inclusive, perdeu o olho, né? Foi um negócio muito feio. Essa é a notícia dele ontem, inclusive, que ele não foi... Ele perdeu... Como se fala? Ele perdeu o processo de que ele moveu contra... Ah, é? Uhum. Chama Vitor, alguma coisa assim? Eu acho que ele vai parar por aí, quer ver? Eu acho que ele vai parar por aí. Mas vamos ver, só aguardar mais um pouquinho. E aí a gente pode ir encerrando. Era um Ele garoto- perdeu o olho, né? Ah, Fotógrafo? perdeu. Não sei se é um foi? fotógrafo. Ele era um garoto bem equivocado. Era um garoto bem equivocado. Bem assim. equivocado. Bem equivocado. E, enfim, ele tomou uma bala de borracha no A olho, um indenização ele estilhaço. não conseguiu. Mas ele tava lá depredando esse, ele tava Bora, Renan, bora. completamente Vamos fora, lá, vamos lá. fora da casinha. Bora, Vamos lá? vai. Continua. Aí, vai continuar mais um Se pouquinho. retirou e não quis brigar por esse espaço em algum momento? Assim, é difícil avaliar 2013, porque tem muita gente, sobretudo a galera mais fiel ao PT, que diz, 2013 foi a nossa primavera, né? Que foi a primavera da direita, quando se instalou o golpismo. Eu não tenho essa avaliação. Eu acho que havia uma porção de tensões sociais acumuladas. Caralho, vai fazer 10 anos disso, mano.
10 anos das jornadas de... E é uma coisa que eu gosto muito de ler, opiniões sobre as jornadas de julho. Tem esse pessoal que fala se a direita ganhou ou não protagonismo, se a esquerda perdeu o protagonismo, se foi com o movimento cooptado, se foi um movimento golpista financiado pelos Estados Unidos. Eu gosto de ler sobre. Eu gosto também, tá? Gosto Luidão, muito, eu verdade. adoro esse assunto. Acho interessante. Eu adoro esse assunto. Como eu participei e, pô, o MBL, se for falar quem pegou o rescaldo de 2013 e transformou em coisa nova, foi o Movimento Brasil Livre quem fez isso. Então, E a gente tem que admitir que isso é verdade, gente, tá? Assim, às vezes eu fico pensando como que esses caras que têm esse perfil conseguiram isso. Por isso que eu gostaria que eles respondessem a mesma dúvida que eu levantei no vídeo passado, né? Aquilo que o Bob Fernandes apresentou recentemente, que eu fiz um vídeo reagindo a partir de uma pesquisa, né, que aponta ligações entre a Atlas Network, que tem financiamento internacional, é um think tank, e o MBL. É verdade ou não é verdade? O que o MBL tem a dizer sobre isso? O MBL poderia abrir seus documentos lá de trás, de onde ele tirou o seu financiamento? Eu estou aqui apenas fazendo uma pergunta, né? Até porque não quero ser assediado, né? Agora o MBL está fazendo isso, né? Processa as pessoas, né? Então não podemos mais ter dinâmica de internet com o pessoal do MBL, porque uma maneira de fazer as pessoas parar de falar é judicializar a react do YouTube. Mas parece que é isso que eles estão querendo fazer. E depois eles dizem que não nos levam a sério, né? Não nos levam a sério. Se não levassem a sério, não estariam, por exemplo, fazendo essa tática, que é uma tática, por exemplo, antiga já do Brasil Paralelo, que é uma das coisas mais nefastas que existe na internet brasileira. Eu não sei se vocês sabem, a gente tem que ter muito cuidado para reagir a conteúdo do Brasil Paralelo, porque eles processam todo mundo. Isso é uma maneira de nos calar, porque a gente não tem grana para estar gastando com advogado para se defender, para poder provar que aquilo que a gente disse é verdade. Então a gente prefere não falar. Mas saca? Isso é uma forma de assédio, gente. Isso é uma forma de produzir um efeito de censura, tá? E é um expediente que o MBL parece estar adotando. E aí eu deixo na consciência deles e para vocês aí também pensar sobre isso. eu tenho muitas... Assim, é muito interessante acompanhar. Mais uma leitura que vocês podem fazer, para vocês que gostam disso, é você acompanhar que a questão do uso da tecnologia e a capacidade de disseminação de convocações. E as tensões políticas e sociais, e esse comunista que tá falando aí, Humberto Nome, ele foi feliz em dizer que estavam represadas na sociedade brasileira, por conta das redes sociais, elas começaram ali a ser alvo de convocações. Só que em cada país isso deu de uma maneira diferente. Você teve lá na Espanha, que deu inclusive origem ao partido Podemos. Você teve também convocações usando as redes sociais, né? Sempre caiu para a direita, inclusive nesse exemplo do Podemos. O Podemos, ele se configurou com uma coisa parecida, terminou virando uma coisa parecida com o que virou Gabriel Boric no Chile, tá? A esquerda apenas em termos de perfumaria, de verniz, mas na verdade sem nenhum conteúdo revolucionário. É porque eles usavam muito o SMS mesmo, não era o WhatsApp. Aqui mas nem era muito WhatsApp, foi muito Facebook que começou a ter isso. Nos Estados Unidos você teve o famoso Occupy Wall Street e teve um paralelo ali que surgiu do Occupy Wall Street, foi uma coisa que eu olhei e que foi muito grande em termos de convocação, que foi o Tea Party. Né? O Tea Party foi uma outra coisa. O Occupy Wall Street, comecei a ler. Típico dos Estados Unidos, tá? Duas faces da mesma moeda. Então você quer um liberalismo conservador ou você quer um liberalismo progressista? Basicamente é isso que o Renan está dizendo aí. Porque todos esses movimentos acabaram sendo melhor aproveitados pela direita. Porque alguns deles, e ele está misturando todos ali, não foram nada espontâneos. Por exemplo, o que a gente teve na Praça Maidan, na Ucrânia, não teve nada de espontâneo. Naquele acampamento lá, tinha representante do Departamento de Estado dos Estados Unidos acampando lá junto. Pra vocês terem uma ideia de como é que foi a coisa lá na Praça Maidan. O que a gente teve na Líbia, mesma coisa. Aqui também vai haver isso, mas a minha avaliação é que aqui havia uma coisa que tinha um descontentamento orgânico, até nos outros pontos também teve isso, mas o início do movimento não foi um início organizado pela direita internacional. A direita internacional desembarca aqui com os seus think tanks ao longo do processo. Eu acho que talvez essa seja a nossa diferença disso tudo. E é por isso que eu repito, não teria sido neste momento o encontro dos rapazes desajustados do MBL com esses think tanks que aqui desembarcavam dispostos a acolher, né, possíveis influenciadores das suas causas? Será? Então aqui eu estou perguntando, né? Será? Será que não tem aí
eventual relação com o grupo da Atlas Network, divulgado lá pela pesquisa apresentada pelo Bob Fernandes? Será? Não sei, quem sabe. E ali, pô, as tecnologias estão sendo usadas nas redes para outras coisas. Você teve Oriente Médio, já citei, você teve o Maidan na Ucrânia, tá? Ou seja, você teve no mundo inteiro assim, essas ondas acontecendo, né? Aí a gente fala, isso foi coisa dos Estados Unidos, isso foi arma de guerra híbrida dos Estados Unidos para derrubar regimes, adversários. Não gosto do termo guerra híbrida, tá? Isso é o bom e velho imperialismo na veia. A gente não precisa criar categorias novas, porque categorias são formas de ser. Então, se já existe uma forma de ser que explica, não precisamos criar outra. Etc e tal. Olha, é uma hipótese, mas eu não acho que a galera que organizou os primeiros atos que redundaram em 2013 tinham contato direto com algum. Mas eu acho que aqui no Brasil não. A mecânica das redes permitiu isso, mas a mecânica das redes também permitiu muita coisa que é ruim para os Estados Unidos, em outros países. Então também. Tipo o quê? Né, isso não necessariamente bate. A mecânica das redes permitiu. Occupy Wall Street. Que foi foi a primeira de todas. Wall Street não ameaçou em nada os Estados Unidos, tá? É aquilo, né? Apenas foi mais um elemento do jogo político tradicional dos Estados Unidos. Mas assim, para dar um exemplo, o Chile, a Constituinte chilena, foi baseada em redes, foi uma inflexão bem profunda à esquerda, usando redes sociais. Então, o que eu olho, assim, tipo um processo, assim, esse swarming que teve lá, né, eles chamam de enxameamento, né, as pessoas indo falar, é uma coisa muito peer-to-peer, muito usuário com usuário, foi uma coisa muito nova, mas depois aquilo foi sendo clusterizado. Já ficou balofo, né, isso aqui, já engordou, já não tem conteúdo nenhum, nem pra reagir, aí é brabo, né, mas vamos lá, Renanzinho, tu vai continuar com o resto do vídeo ou vamos encerrando por aqui? Bora. Nas redes, ou seja, enrola. As pessoas foram se agrupando em interesses, em ideologias, em grupos e líderes, e aí as coisas se transformaram no que a gente pode chamar de polarização depois. O Felipe Silvério. Na verdade, o que a gente tem que entender é que as redes sociais, elas demoraram até construir esse formato de algoritmo que elas trabalham hoje. Eu tô aqui desde 2015, já mudou bastante. Todo mundo que viu, né, como era o YouTube no início era completamente diferente. Eles foram aprendendo como nos colocar nessas bolhas, porque nos colocar nessas bolhas não era o objetivo. O objetivo era segmentar públicos para poder vender esse público para os anunciantes já de maneira bastante bem segmentada. Os algoritmos foram descobrindo formas de fazer isso. Então por isso que no início a coisa não nos colocava tanto em bolhas, porque eles ainda estavam aprendendo a fazer isso. Hoje isso já está bastante mais bem dominado pelos algoritmos. Então eles nos segmentam, que são essas bolhas, fazendo com que a gente só veja conteúdo que a gente gosta, e a cada conteúdo novo que a gente gosta, a gente vai dobrando a aposta, então a gente vai se radicalizando dentro daquilo que a gente gosta. Mas ao mesmo tempo também a gente não consome conteúdo das outras bolhas, porque a gente vai se fechando nessas. Porque aí bem fechadinho nessas, o público está bem segmentado para que as Big Techs peguem a nossa audiência e vendam, né, de maneira segmentada para os anunciantes. Ah, tu quer esse tipo de público aqui? Tá aqui, nós vamos te entregar ele. Mas eles mesmos vão nos segmentando. E nessas de nos segmentar, eles nos colocaram nesse clima de polarização, que eu acho péssimo, tá, gente? Polarização também é só uma maneira bonitinha, diferente, descolada de falar sobre a velha luta de classes, gente. Quando a gente fala em polarização exacerbada, são antagonismos de classes que simplesmente estão mais expostos. Então por isso que eu falo esse linguajar, esses chavões. Porque esses chavões não são vazios, eles significam coisas concretas da realidade social. E não há nada mais concreto na vida do trabalhador do que o dia a dia imposto pela luta de classes. Sério, falou que o cara fala o céu é azul e Renan concorda. Ah, vocês são comunistas. Blá, 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 blá. Sim, se ele falar que o céu é azul, eu vou concordar. Desculpa, cara. Desculpa, eu achei que você tinha terminado, eu acabei te cortando. Não, cortou, mas foi isso. Não, vamos lá. Tá. Vamos fazer essas análises 10 anos depois. Está. Desde quando você lê, Luiz? Já lê tweet, mano, lê thread. Você acha que eu vou ler livro? Eu não preciso, já li todos. Situação relativa, uma classe média, que depois de tantos anos do governo do PT não via mais oportunidade de continuar avançando. Teve muito avanço. Esse cara tá falando, assim, a minha análise. Por isso que eu tô gostando dele. Basicamente, eu falo isso. Não é que eu tô com... vou falar que nem nós falávamos na minha infância, que vai roubar, Renan, vai roubar. Né? Nós falávamos entre os moleques aqui, vai roubar. Quer dizer, para de falar bobagem, velho. Concordando com ele. Na verdade, ele tá basicamente falando o que eu falo. Não tô falando que ele me copiou, esse cara não viu nada meu, mas toda a minha análise, a análise que eu coloco no livro do MBL é essa. O livro nosso é essa. Minhas entrevistas falam disso também. É por isso que eu tô concordando, porque basicamente eu falo isso há, tipo, sei lá, quase 10 anos. Continuar.
as classes mais baixas, né, com os programas sociais do E PT, para as mais altas. e a mais alta também Os lucrou. banqueiros, Isso. E, aí aqui o- no meio ficou... se espremeu. Putz, E aí- essa leitura é muito boa, viu, Humberto? Só que o que acontece? Quando passa... Vilela! O que foi? Foi eu que falei, porra. Não foi tu, fui eu. Eu falei pro Vilela. Como assim? Ah, Vilela. Fui eu que falei pro Vilela. Na frente dele ali. Aliás, tá todo mundo vendo isso, né? Ô, maluco, eu já falei isso no Vilela. Ah, tá bom. Ô, cara! Que isso, meu? É exatamente isso. Isso é uma rebelião. Nós vivemos durante todo esse tempo, eu acho que se encerrou agora com a derrota do Bolsonaro, porque vai ter um ciclo novo. A grande revolta da classe média brasileira, a grande revolta dos pagadores de impostos, essa é a verdade, tá? Foi a revolta do burro de carga, e o problema é que ele é um burro de carga, né? Realmente carrega a carga, mas ali elegeu o Bolsonaro, ficou tomando cloroquina e ficou só burro. É, mas a parte de baixo paga imposto pra caramba também. Né? Proporcionalmente paga até mais, porque o imposto realmente está sobre o consumo e quanto mais pobre, mais da sua renda é consumida nas questões básicas. Mas tudo bem, né? É parecido, Renanzinho, é parecido, mas não é igual. Aliás, assim, você pode fazer meu curso, tá lá para meu curso, e aí, quem sabe, a gente dá uma refinada aí nessa tua interpretação de mundo aí. Não, essa aí não é a sua análise. É a nossa análise. Nossa, né? Quando eu chamo de mim é porque eu externo muito, mas assim, é uma coisa que a gente Mas concorda agora ele que- socializou a análise, né? Agora tá socializado. Nossa, entendi. É cara. o meme, ô caramba. 2013, o saldo de 2013 foi disputado. E aí a direita ganhou Ganhou com nesse tudo. pra- Cara, aquela autora Ana Beatriz Moraes, no livro dela, Quem Não Pula Quer Tarifa, ela analisa bem essa situação do pós-2013, né? Tem um capítulo ali que ela fala sobre como a direita se fortaleceu, cara. Esse livro é muito bom, cara. Procurem aí. Braço de ferro, é verdade. Por quê? Porque a esquerda... Porque no começo tava todo mundo lá, né? Aí começou uma parada, baixa a bandeira, sem partido, não sei o quê. E isso pra nós da esquerda, sobretudo da esquerda radical, não é interessante. Interessante que tenha todas as bandeiras ali, que se veja que são os movimentos sociais por trás. Então não é legal baixar a bandeira. Mas na época, aquilo tava... Foi exatamente aí que começou a virar pra direita. Foi, exatamente. Sabe por quê, gente? Quando baixa a bandeira, você esconde quem realmente está organizando o movimento. Porque não existe história espontaneísta que todo mundo foi pra lá. Não, tinha sim gente chamando, tinha, e os movimentos sociais estavam lá. Então, por exemplo, muitos partidos de esquerda, da esquerda inclusive radical, sindicatos, estavam organizando aquilo, mas não estavam lá aparecendo como organizadores daquilo. Aí, grupos como, por exemplo, o MBL, pelo fato de não se ver quem realmente ajudava a organizar o conjunto total das manifestações, pôde ficar com o saldo daquilo também como, organizadores. Lembra que sempre a mídia escolhia alguém para dizer que era o representante dos grupos, sabe? Elegiam lá alguém, a fulaninha tinha uma lá que prenderam, como é que era? Depois nunca mais vi, era Sininho, uma coisa assim. Prenderam, é ela. Por quê? Porque é espontânea, porque é dos jovens, é porque... Não era. Tinha, sim, os nossos tradicionais grupos sociais também lá. Por isso que eu disse ali, não é interessante pra gente a história de baixar bandeira e lutar por pautas em abstrato, porque baixar bandeira de sindicatos, de partidos e lutar por pauta em abstrato é um filmezinho repetido que a gente viu na Itália dos anos 20, na Alemanha dos anos 30, em todos os movimentos nazi-facho que explodiram na Europa no século XX. Então veja, é mais um fator parecido, é mais um fator que acaba reforçando o nosso discurso da similaridade. Tá? Então, assim, por isso que é tão perigoso, e agora eu acho que a galera já aprendeu que não, quando a gente se manifesta, tem que estar bastante evidente na manifestação quais as organizações responsáveis pela manifestação. Não começou a assumir Tanto que aí as bandeiras dos partidos. Aí eu comecei aí, inclusive. Exato. Então, expulsam os partidos, tiram as bandeiras, e aí fica muito grande. Assim, começa a ter muita gente, começam a ir pessoas mais velhas, e pessoas de todas as, não todas as classes sociais, mas a classe média. E, por exemplo, a mídia comprou. A mídia começou a falar daquilo diuturnamente e fazer propaganda daquilo, em alguma medida. Veja, por isso que a gente não pode ser comparado ao MBL. Porque se a mídia de massa estava comprando, era sinal que aquilo não ameaçava o sistema, ao contrário. Então por isso que a nossa caminhada é sempre muito mais difícil, entendeu? Porque nós não vamos ter do nosso lado esse tipo de coisa. Que a gente comece a formatar um movimento que dali a pouco a mídia olha que legal, vamos botar isso na televisão para todo mundo ver, todos os dias em plantões, em todos os jornais. Não, isso não vai acontecer com a gente. Vai acontecer para eles dizerem, olha lá, olha aqui, são terroristas, olha lá que perigo, são vândalos. Se aparecer, vai aparecer nesse sentido. Nunca como uma coisa bonitinha, uma coisa democrática.
compra pra valer. E aí fica grande, e sabe o que acontece? Aí a esquerda volta a colocar, aí surge o fenômeno dos black blocs e isso afasta essas pessoas. Tanto que quando a gente propõe as manifestações em 2014 e 15, sempre com muita polícia, sem black bloc, as pessoas, é isso aí. Essa é a nossa manifestação. Lembra? Qual que era o canto da polícia? É que a polícia, quando tá na manifestação pra não descer o cacete, é sinal de que essa manifestação não ameaça o sistema. Se é uma manifestação que ameaça o sistema, o choque já entra marchando. Marchando, né? É incrível. Tem manifestação de professor em Porto Alegre, né? O choque da brigada já vem marchando pra tocar o terror, não é isso? Quem é que tá ali se manifestando? Professores, por exemplo. Né? Um monte de senhorinha, né? Com sinetinha na mão, aí vem o quê? O choque da brigada. É assim. É assim. Agora, se é arco-íris bolsonarista acampado na porta do quartel, aí não. É isso, tá, gente? Tá. Bate a palma pra polícia A gente militar. bate a palma. Era um negócio Viva a PM! viva a PM! Viva a PM. E o que a PM faz com a classe trabalhadora? É isso? Tô entendendo? Que é classe, gente. É luta de classe. Luta de classe. De que lado você tá? Do lado que aplaude a PM ou do lado que toma aplauso da PM? Né? Tá acontecendo. Era meio muita gente cringe ficou ficar nessa. batendo palma o tempo todo. Eu lembro que na marcha, a gente foi pra Brasília. Mano, hino, tinha que ficar cantando hino O toda tempo hora. todo, maluco! Essa tinha que cantar, tinha uma manifestação. O cara não aguentava mais ouvir. Quem é que vivia depois, agora, mais recentemente, cantando hino em toda manifestação? Na frente dos quartéis. Tá entendendo? Depois quando a gente fala que esses caras não são diferentes dos bolsonaristas, não, como assim? Não. Tá aí o cara orgulhosíssimo, ai, que nós estava cantando hino, sabe? Né? É isso, né? É um chauvinismo, beleza, tá bonitão, Renanzinho, tá bacana, hein? Eu vi o hino nacional, velho. Eu queria. Sempre tinha alguma pessoa neurótica puxando você. Eu canto hino. Mano, de novo. E aquela música, vem pra rua. Como que é? Vem Nossa, pra música, rua. nossa. Que... Nossa, eu odeio essa música. Ai, vamos lá. Vai. Uma de defender o governo, então defender o governo seria defender a esquerda. E aí nós perdemos o bonde da história. Se estabelece no Brasil, o MBL se ratifica. Opa! Chega aqui no Brasil, Eita, vários chega no blogs, Brasil. Onde que a gente tava antes, né? Enfim, vamos ver. youtubers, começa a explodir. Quando eu entrei, Cara, aquele negócio das mitadinhas nessa época na internet começou a surgir. Galera, mano do céu, vocês lembram? Eu lembro. Que fase tenebrosa daí. É ruim. Não, não. quem criou, né? Quem criou as mitadinhas. Isso é linguagem, isso aí é importante. A gente tem que entender a linguagem da internet. E eles entenderam primeiro que nós, mas agora a gente também já entendeu. Não sei, cara. Eu sei quem criou. Posso falar quem criou? Não, quem? O Sr. Rafael Rizzo criou. Sim, as Sr. Rafael mitadinhas. Rizzo. Sr. Rafael Rizzo. Era só vídeo de imitada, só vídeo de lacrada, E era mesmo. só vídeo de turn down for what. Nossa lembra senhora. desse? Cara, tem uma clássica do MBL que é E tinha vários turn down for what desse com óculos do Bolsonaro, entendeu? É tudo isso. A gente tem que lembrar onde é que surgiu todo o chorume bolsonarista. Tá aí. E quando eu digo nas lives não existiria Bolsonaro sem MBL, é por causa desse tipo de coisa, né? Uma hipérbole que eu utilizo enquanto recurso retórico, tá? Para demonstrar que esse tipo de coisa é o que embalou, né? O que pavimentou o caminho do bolsonarismo. Né? E o resto é como é que história. é? Macron, Não, era o Macri? alguém faz. Macron não, a gente nunca... Faça isso. Eu lembro desse velho. Era o Macri que não parava de imitar e, bom, produziu uma tragédia igual na economia argentina, porque, enfim, só repetiu, né, a fantasia neoliberal. Ah, eu lembro do riso. Não, cara, isso daqui. Essa é a melhor imagem já feita na internet. Deixa eu ver. MBL. Ah, não, cadê esse post? Que Macron é Cara, Macri, pô. O Renan ama Macri, que o Luigi zoe caralho. ele, mano. É incrível. Não, é que essa do Macri, tinha alguns do Macri realmente eram muito constrangedoras. Mas é que assim, foi a primeira experiência de um presidente de direita, por exemplo, não direita, mas um presidente Agora não é direita, claro. Foi mal, não é direita, é assim. Foi mal, joga pra esquerda. Bacana, tri. É legal que é clichê, né, gente? Então a gente pode reforçar aí bastante aquilo que a gente já Essa sabe. imagem é muito boa. no YouTube, Essa imagem é muito boa. Em 4K. Alguém faça esse homem vergonha. parar de imitar. Ai, caramba, cara. Essa imagem que Que o cara mandou tirar os quadros do Che Guevara. Tudo bem, é infantil, mas era voltada para um público juvenil. Ok, beleza. pra mim, essa imagem, gente, sem brincadeira, ela é muito geracional, cara. É de um momento histórico do país.
Que isso daqui era compartilhado a rodo, velho. Grandes tempos do MBL 2015. Sim, Alguém faça 9 a 10 milhões de views no Facebook por Nossa, dia. mano, Por dia. O Só que meme assim, desse era 150 mil 150. curtidas. Agora o vídeo tá certo e o cara... Alguém faça. Tá bom, deu. Vai continuar, vai. Professor já desde Continua. 2005, né? Nossa, cara, Professor de era história, legal né? aquilo lá. Então eu era professor desde 2005 e eu vendo aquilo acontecer, eu senti uma necessidade de colocar as coisas que eu estudava, as coisas que eu sei, pra fora dos muros da escola. E eu fui lá e bolei a história, na época era Saia da Matrix, no meu canal e tal, e eu bolei o canal e eu comecei lá... porque esse cara do só Saia da tinha Matrix? influenciador de Conhece, direito. cara? Sim, a gente teve um predomínio absurdo, né? Absurdo, cara. E assim, ó, por exemplo, eu sou formado em História. Só que eu sou marxista e o marxismo, ele é uma linha política da economia política. Então não consegue haver pra gente separação entre economia e política. Então eu já... Não existe isso? Não existe, cara. Para nós, toda a economia é política. Tá. A própria divisão de economia e política foi uma decisão Eu achei legal essa parte do vídeo que o Renanzinho tá olhando ali, aprendendo. Ele, poxa, né? Só faltou tá anotando. Bacana, Renanzinho. Obrigado, cara. política. Ah, é? Isso aí, cara, assim, ó, vai ser criado, não existia. No tempo da Dan Smith, do Não, Marx. era uma coisa só? Se chamava economia política. Então não tinha essa separação. Essa separação, continuar ela vendo? já é parte do Ah, projeto porque não... Olha só, essa parte é ótima. Ele, cara, perguntou, quer continuar vendo? Olha só. separação, continuar ela vendo? já é lateral de tentar Não, mas eu fazer tenho da medo que você fique economia uma concordando ciência mais exata. aí. Ele disse que continua vendo. Não, quero, cara, não quero. Não, eu tenho medo de você ficar concordando mais. Tipo assim, tá ligado? É aquele meme que tem assim, que o cara tá olhando. Não, não olhe isso, não olhe isso. Aí o cara olha e daqui a pouquinho, pá, ficou. Não deixa ele olhando, cara. Porque amanhã o Renanzinho, se ficar olhando, amanhã o Renanzinho sai da MBL e procura entrar no Discord da Soberana. Então isso é perigoso. O meu, vou tirar isso aqui de tipo que... Senão daqui a pouquinho você vai ficar concordando mais, hein, cara? Foi muito verdade. bom. Não, agora eu não quero saber da história do cara agora. Assim, foi mais pra reagir essa parte. Não, pensando bem, não vamos mais falar da história do cara, não vamos mais falar da história do cara. E aí ele termina. E nós vamos terminando também, então, né? Ele termina ali, nós vamos terminando aqui. Mas eu achei, no mínimo curioso, né? Não é mínimo curioso, então assim... Esses caras são perigosos e eles estão percebendo que a gente está chegando, então por mais que eles tentem ridicularizar, por mais que eles estejam fazendo esse tipo de assédio, né, com advogado, com processo, né, apesar de ele estar pegando, por exemplo, um momento difícil da vida do Ian para bater em cima. Sabe por que estão fazendo isso? Porque no fundo eles querem que o Ian pare de produzir. Então eles pensam, o cara tá num momento difícil, então nós vamos tentar piorar esse momento, sabe pra quê? Pra ver se ele para de produzir. E isso só mostra como eles acham relevante. Vocês compreendem o que eu tô querendo dizer? Se eles não vissem a relevância, eles não fariam isso. Isso mostra só como eles realmente se importam. Tá? Como eles realmente se importam. E aí quando eles falam ali nessa comparação, nós estamos muito na frente de vocês, não sei o quê... No fundo, por isso que eu digo, no fundo eles sabem que não é uma disputa em pé de igualdade. Nós não temos o mesmo nível de financiamento, nós não temos o mesmo nível de abertura, nós não temos a ideologia a nosso favor, que é reproduzida em todos os veículos de comunicação, no jornal, na rádio, na TV, nas novelas, no cinema. Eles têm vida fácil, eles não estão competindo para chegar a disputar o poder. Eles são o poder. O máximo que eles podem estar disputando é se vai ser um deles diretamente, né, alguém do MBL especificamente, ou se não. Mas certamente o poder já está nas mãos daqueles que eles defendem, que são os capitalistas. Tá bom, moçada, vamos ficando por aqui. Acho que valeu bastante a pena. Semana que vem a gente tá de volta, beleza?